Olá a todos, estamos agora no capítulo 3, Atmosfera Terrestre. Antes da gente ler o nosso briefing, peço a todos que deixem algum comentário, ativem o sininho, se inscreva no canal e compartilhe a todos. Vamos iniciar. No briefing, teremos introdução, composição, camada e propriedades. Introdução. A atmosfera terrestre é uma massa de ar inodora, incolor e insípida, ou seja, não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Está presa na Terra pela ação da gravidade, acompanhando-a em seus movimentos. Com relação à composição, existe uma mistura mecânica de diversos gases. E esses gases, os principais, uma grande quantidade relevante para a vida na Terra, teremos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e demais gases 1%. O vapor d'água é considerado como 0%. Pode parecer um pouco estranho neste exato momento, mas adiante a gente vai entender o porquê que o vapor d'água não é considerado ou que faz parte da composição da atmosfera. Importante, estas proporções são verdadeiras a níveis elevados, ou seja, não diminuem as porcentagens, porém a quantidade decresce com o aumento. O que isso quer dizer? Veja, independente se estamos na superfície terrestre ou em outras camadas da atmosfera mais elevadas, a porcentagem dessas misturas elas serão iguais, 78%, 21% e 1% e 0% de vapor d'água. Porém, veja, quanto mais próximo da superfície, teremos pressão e densidade maiores, pois as moléculas estão mais próximas umas das outras. Aqui a gente está excluindo a questão da temperatura. Estamos trabalhando como será a reação da pressão e densidade com a altitude. Então, neste caso, a gente observando este comportamento, a gente vai ter um aumento de pressão e densidade nas menores altitudes e uma diminuição de pressão e densidade em altitudes elevadas. Agora, a porcentagem será igual, só que a quantidade dessa porcentagem que vai estar espalhada com as moléculas em altitudes elevadas, ela vai diminuir, porque vai ser condizente a essa quantidade de moléculas no momento em que estiver indo a altitudes maiores. Agora vamos falar um pouquinho sobre vapor d'água. O vapor d'água é o elemento mais importante na meteorologia, porém não faz parte da composição, e sim do transporte da mesma na atmosfera. O que isso quer dizer? Veja, mais adiante nós vamos analisar os estados físicos da água. Então a gente já sabe que nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Para que a água ela possa se elevar e se misturar com os outros elementos na atmosfera, ela precisa passar de um estado para outro. Ou seja, ela precisa passar do estado sólido ou líquido para o estado gasoso. Então, essa passagem nós damos o nome de evaporação. Para ter evaporação, é necessário ter aquecimento. Então, para ter aquecimento, a gente vai ter uma diminuição da pressão e densidade. Então, por esse motivo, a composição, na forma como a atmosfera ela foi estruturada, não existe essa composição da água. Logo, é considerado a atmosfera como ar seco, pois ela tem 0% de vapor d'água. Então, para que haja essa mudança de umidade, deverá existir evaporação da água. E esta variação, nós damos uma proporção de 0 a 4%. Então, o ar é considerado seco quando nós temos 0% de vapor d'água. O ar é considerado úmido quando existe entre 0 a 4% de vapor d'água. E é considerado saturado
quando temos 4% de vapor d'água. Temos que tomar o devido cuidado em relação ao úmido, porque veja, ele está dizendo ali 0 a 4%. Então ele não pode ser 0 e também não pode ser 4%, porque 0 é seco e 4 é saturado. Então a proporção que é considerado o ar úmido vai ficar entre essas duas porcentagens. Então pode ser 1%, 2% ou 3%. Se for 0 será seco, 4 será saturado. Importante, ar seco é mais pesado e mais denso do que o ar úmido, ou saturado, por ter mais oxigênio e nitrogênio. Então veja, a gente viu que na proporção é 78%, 21% e 1% dos demais gases. Perfeito. Agora, quando há uma saturação, como já comentei alguns segundos atrás, a gente vai ter um aquecimento para poder transformar a água, né, o estado sólido ou o líquido para o gasoso, é necessário ter um aquecimento. Esse aquecimento vai fazer com que a pressão e a densidade caiam, diminuam, fazendo com que o ar saturado seja mais leve ou menos denso em relação ao ar seco. Como o ar seco, a sua composição é 0% de vapor d'água, ou seja, não há aquecimento no ar atmosférico, o ar seco vai ser considerado mais pesado e mais denso em relação ao ar saturado, pois a pressão e densidade são maiores. Camadas da atmosfera. Então, a primeira camada nós chamamos de troposfera. Então, ela é conhecida também como baixa atmosfera. Então, falar troposfera ou baixa atmosfera são sinônimos. É a camada mais próxima à superfície da Terra e onde se produzem os principais fenômenos meteorológicos e atividades aéreas. Existe uma outra característica bem interessante da troposfera, que ela é a única camada a qual está colada na superfície terrestre, mas nenhuma está sobrepondo não, está substituindo uma área da troposfera. Então, em volta do globo terrestre, a primeira camada, que é a troposfera ou baixa atmosfera, ela vai até uma determinada altitude, que a gente vai verificar depois, e a sua altitude ou altura mínima vai ser a superfície terrestre. Independente se for em elevadas montanhas, ou se for em depressões, se for no mar, não importa. A troposfera vai estar colada, é a única camada da atmosfera que estará colada na superfície terrestre. O diâmetro. Então existem algumas diferenças. Equador, 17 a 19 quilômetros. Essa é a distância do seu limite superior. Então ela inicia lá na superfície e vai de 17 a 19 quilômetros na linha do Equador. Na latitude temperada, vai de 13 a 15 quilômetros. E nos polos, vai de 7 a 9 quilômetros. Então veja que, em relação à linha do Equador para os polos, nós temos 10 quilômetros de diferença. Se nós pensarmos essa quantidade de diferença pela proporção que é o globo terrestre, é praticamente pífia. Não é visível, ao momento que você esteja observando o globo terrestre em uma distância considerada, em você ver esse achatamento. Mas veja que se nós pensarmos em uma distância menor, ela é proporcional, de 10 quilômetros a mais na linha do Equador em relação aos polos. A característica principal dessa camada é o aumento da altitude aonde a temperatura irá decrescer, ou vice-versa. Então, num decréscimo de altitude, a temperatura vai aumentar. Por que isso ocorre? Quanto mais próximo do solo, há uma facilidade a mais de ocorrer uma evaporação, seja da superfície terrestre ou da superfície marinha. Agora, quanto mais elevado a gente for subindo dentro da troposfera, nós estamos mais distantes da superfície terrestre. E aí tem uma dificuldade maior de perceber essa evaporação. Então, nesse caso, a temperatura vai decrescer. Mas existe uma proporção. Nesse caso aqui, nós chamamos de gradiente térmico positivo,
que vai ser de 2 graus Celsius para cada 1000 pés ou 0,65 graus Celsius para cada 100 metros. Veja que aqui não ocorreu conversão, e sim há uma equivalência entre esses dois tipos de gradiente. A diferença ali é que a proporção dessa perda de temperatura ou ganho é em relação a 1000 pés, e o outro exemplo, a proporção em relação a 100 metros. Porém, eles são iguais. Se você for fazer um exemplo, pegar um exemplo entre pegar os 2 graus Celsius para cada 1000 pés e comparar em 0,65 graus Celsius para cada 100 metros em uma determinada altura, você vai perceber que o resultado será o mesmo. Próxima camada, tropopausa. Estreita zona de transição que separa a troposfera da estratosfera. O diâmetro, 3 a 5 km. Então veja, todas as outras camadas que nós iremos comentar aqui com vocês sempre vão estar uma sobrepondo a outra. Então a única camada, como eu já expliquei atrás, que está colada na superfície terrestre é a troposfera. Todas as outras, elas vão um sobrepondo a outra. Característica principal: temperatura permanece constante na vertical. E nós temos um nome que nós chamamos de isotermia. Esse cálculo esse resultado que está mostrando aí em graus Celsius é de acordo com o gradiente térmico positivo. E aí é um padrão, 56,5 graus Celsius negativos. Importante, a isotermia ocorre apenas na vertical. Portanto, a tropopausa é mais fria no Equador por estar mais distante da Terra. Então existem algumas perguntas na ANAC ou nos simulados, os questionários, que ele quer que você assinale a alternativa em relação à tropopausa, se ela é mais fria nos polos ou mais fria na linha do Equador. Então lembra, a gente viu lá na troposfera que há uma diferença de 10 km entre a linha do Equador em relação aos polos. Com relação ao gradiente térmico positivo, a gente consegue ter essa leitura, ela é muito mais perceptível, porque a distância da superfície até o limite superior da troposfera vai perder muito mais energia em relação à distância entre a superfície terrestre até o limite superior da atmosfera, da troposfera lá nos polos. Então são 10 km de diferença. Então no cálculo que você for fazer, você vai perceber, mesmo que nos polos as temperaturas já são negativas, em relação à linha do Equador, que são temperaturas muito mais positivas. Só que essa perda de 10 km vai ser muito maior em relação ao que já está mais achatado ali nos polos. Então aqui é o correto de se dizer. A tropopausa ela é mais fria na linha do Equador, por estar mais distante em relação à superfície terrestre, em relação ao polo. Próxima camada, estratosfera. Camada seguinte à tropopausa, então está acima da tropopausa. Diâmetro, até 70 km. Característica principal, difusão da luz. Importante, ocorre na estratosfera uma concentração de ozônio, chamada camada de ozônio, entre 20 e 50 km, isso dentro da estratosfera, funcionando como filtro seletivo dos raios ultravioletas. Eu vou explicar para vocês, a gente vai ter mais alguns outros slides, em relação à difusão da luz e essa proporção, essa absorção que ocorre na camada de ozônio. Próxima camada, ionosfera, que é a camada seguinte à estratosfera. Diâmetro, aproximadamente de 400 a 500 km. Característica principal, absorção da radiação solar. Importante, início da filtragem seletiva ionizando a radiação penetrante do Sol, composta de raios gama, raios X e ultravioleta. Com essa ionização, facilita a reflexão de onda de rádio. Também vamos ter um slide específico que vai trabalhar em relação a essa filtragem seletiva ocasionada na ionosfera. Por último, nós temos a exosfera ou exosfera,
que é a camada seguinte à ionosfera. O diâmetro estende-se verticalmente até aproximadamente 1.000 km. Característica principal: não possui nenhuma característica. E o importante, é a camada que se confunde com o espaço interplanetário e é a mais rarefeita. Propriedades. A quantidade de energia solar que atinge o limite superior da atmosfera apresenta um valor quase constante de 1,94 calorias por centímetro quadrado por minuto, que é a constante solar. Importante, após os raios sofrerem a filtragem seletiva nas camadas da atmosfera, a quantidade de energia solar que atinge a superfície terrestre vai se chamar insolação. Então veja, após toda aquela filtragem que vai passar pela exosfera, embora a exosfera não tenha nenhuma característica em comum, mas passando pela ionosfera, estratosfera, camada de ozônio, troposfera e chegando na superfície terrestre, esta energia vai se chamar insolação. Filtragens seletivas. Agora vamos entender a característica principal que vai ocorrer na ionosfera, que nós chamamos de absorção. Então, na imagem ao lado, veja que nós temos a matéria, que corresponde às suas moléculas, e que vai corresponder a um núcleo, onde nós teremos correspondente ao átomo, elétron, prótons e nêutrons. Então, nessa absorção, quando a gente chama de ionosfera, ela vem de ionizar essa energia. Ou seja, ela vai chegar num ponto em que vai tirar essa energia, seja de um próton ou de um elétron, para que consiga fazer essa ionização. E tendo essa perda de energia, ela acaba diminuindo a nocividade desses raios, que são provenientes do Sol. Uma outra característica que ocorre na estratosfera, que é a absorção, ela vai ocorrer na camada de ozônio. Então ela é capaz de absorver até 99% da radiação ultravioleta, que é a UVA ou UVB. O que é considerado pela ANAC é 75%. Então o que ocorre naturalmente é 99% e a ANAC, no momento em que você for resolver uma questão que esteja voltado a esta pergunta, vai responder 75%. Além disso, na questão da absorção, a radiação infravermelha também é absorvida nos níveis inferiores, principalmente pelo vapor d'água. Então, o vapor d'água é o responsável em absorver essa energia, essa radiação infravermelha. Agora, uma outra característica que ocorre na estratosfera que nós chamamos de difusão. Na imagem ao lado, veja que o Sol ele vai emitir uma quantidade de cores diferentes para todo o universo. Para o nosso globo terrestre não será diferente. Porém, no momento em que essa energia ela passa pela filtragem, chegando na estratosfera, vai ocorrer a questão da difusão dessa energia. Então, dentro dessa difusão da energia, as energias de grande comprimento de ondas e que são maiores que a própria matéria em si, que está ali em suspensão na estratosfera, não vai conseguir ser capturada. Ou seja, as energias de grande ondas, elas conseguem escapar da estratosfera. Agora, as energias de baixa frequência ou de pequenos comprimentos de onda não acabam se escapando da estratosfera. E aí ocorre a difusão, ou seja, ela vai difundir, ela vai espalhar a luz de menor comprimento e que esse comprimento também é menor que a quantidade de matéria que está em suspensão na estratosfera. E a cor mais fácil de ser difundida, ou seja, de ocorrer essa difusão, é a luz azul. Então, existe um determinado momento em que outras cores com baixa frequência, que a gente vê muita diferença quando ocorre no nascer e no pôr do sol, e durante todo o período diurno, nós temos a mais fácil de ser difundida, que é a luz azul. Importante,
a difusão da luz é responsável pela redução da visibilidade, pois a luz emitida por um corpo poderá ser difundida antes de alcançar a nossa retina, dando-nos a impressão de restrição de visibilidade. Então existe uma outra característica que surge através dessa difusão, que é a redução da visibilidade na camada da estratosfera. Temos aqui uma outra característica que faz parte aqui da filtragem seletiva, que é a reflexão. Então, uma boa parte da radiação solar de natureza luminosa é refletida de volta para o espaço, principalmente pelas nuvens e superfícies terrestres. A partir daí, surge um cálculo que nós chamamos de albedo. Esse cálculo, como a gente pode ver na tela, é R sobre I. Então, o R é a reflexão da luz, ou seja, a reflexão da matéria, da imagem, sobre I, que é a luz incidente, que vem da energia de natureza luminosa, que é o Sol. Então é bem mais tranquilo da gente poder resolver essa conta. Porque veja, ele diz ali, albedo é igual a R sobre I. Então a letra I, que é a incidente, né, a luz incidente do Sol, ele é um denominador em relação ao R, que é um numerador. Então, se o denominador ele aumentar ou diminuir, o resultado, que é o albedo, ele vai ser inversamente proporcional. Agora, o R, que é uma igualdade com o albedo, que é um numerador, se essa reflexão aumentar, o albedo também vai aumentar. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, ali está como importante. Superfícies claras, maior reflexão e maior albedo, e superfícies escuras, menor reflexão e menor albedo. Então, na imagem ao lado, a gente pode ver que superfícies mais claras têm uma porcentagem de albedo maior em relação às superfícies mais escuras. E existe uma média do albedo terrestre, que é de 35%, ou seja, a Terra emite a sua luz para o espaço 35% em relação a esse albedo. Bem, o debriefing. O que nós vimos? Composição, então nitrogênio 78%, oxigênio 21% e outros gases 1%, e o vapor d'água considerado 0%, ou seja, ar seco na composição da atmosfera terrestre. Dentro da questão do vapor d'água, a gente tem a questão se ele pode ser seco, úmido ou saturado. Então, se for 0%, ar seco, mais pesado e mais denso, 0 a 4% ar úmido e 4% ar saturado. Agora na questão das camadas. Então a primeira camada, que vai da superfície até o seu limite superior, dependendo se for na faixa equatorial, temperada ou polo, e a sua característica, gradiente térmico, troposfera. Temos a segunda camada acima da troposfera, que é a tropopausa, onde ocorre a isotermia. Então vale relembrar que isotermia, se nós separarmos as palavras iso de termia, então iso é uma constante e termia temperatura. Então é uma linha de temperatura constante. Ou seja, não há variação, nem positiva e nem negativa. Ela é estática. Estratosfera, acima da tropopausa, onde ocorre a difusão da luz. A ionosfera, acima da estratosfera, onde ocorre a absorção. E, por último, a exosfera, onde se confunde com o espaço interplanetário. Temos a questão da insolação, então é a quantidade de energia solar que atinge a superfície após a filtragem seletiva das camadas. E, por último, o albedo, que é a relação entre a energia solar refletida sobre a energia solar incidente. Com isso, finalizamos o nosso terceiro capítulo. Muito obrigado a todos e até a próxima.